Jorge Pinto, viva. Vemos que este é um encerramento de uma convenção autárquica, mas claramente este é um discurso nacional com este ambiente pré-aprovação do Orçamento do Estado. É verdade. A Assunção Cristas resistiu à tentação de vir aqui fazer apenas campanha para a sua candidatura a Lisboa, que é importante para o CDS do ponto de vista estratégico, e aproveitou para fazer aquilo que é também verdadeiramente um discurso de rentrée, centrando-se em dois aspectos. Em primeiro lugar, aquilo que vai ser um ano parlamentar, muito intenso e particularmente centrado naquilo que é a função que o Governo deve ter relativamente ao Estado. E aqui parece-me que a Assunção Cristas está a aproximar-se da linha de pensamento de Pedro Passos Coelho. O que é aqui interessante nos aspectos mais relevantes, nomeadamente naquelas questões das reformas, da reforma na educação, da reforma também fiscal, este discurso de Assunção Cristas é um discurso que é muito compaginável com aquilo que Pedro Passos Coelho tem vindo a defender. E isto é particularmente interessante, porque tínhamos assistido até agora, digamos assim, nesta primeira fase da legislatura, a uma tentativa de afastamento dos dois partidos que estiveram coligados em governo até há 2 anos, numa tentativa até de vida política, de garantir a vida política do CDS. A Assunção Cristas parece estar agora a virar a página e a pautar-se por um discurso que, como vimos aqui, é muito agressivo, mas é claramente de aliança com o PSD contra aquilo que ela agora aqui designa as esquerdas unidas, em aspectos que são os aspectos fundamentais, que, por exemplo, António Costa também ao longo desta pré-campanha para as autárquicas tem referido como essenciais, isto é, que papel é que o Estado deve ter e que contributo é que deve ter para o desenvolvimento da economia. E aqui temos claramente as visões à esquerda e à direita, Sim. porque as propostas que são feitas, e desde logo, olhando já para o orçamento, o CDS e a Assunção Cristas a dizer que vai fazer aqui propostas concretas em relação a essas famosas cativações, que serão uma nova forma de austeridade encapotada, não é? Portanto, há aqui uma proposta concreta e aqui vai haver, de facto, choque político com Costa. É verdade, e esse é um outro aspecto interessante, também, mais uma vez, de sintonia entre o líder do PSD e o líder do CDS, que é tentar enredar António Costa naquela que vai ser, certamente, também uma requisição muito insistente por parte de bloquistas e de comunistas, para travar exatamente essas cativações. E aqui estão todos unidos contra o Primeiro-Ministro. António Costa já veio dizer, até depois suportado por Mário Centeno, Ministro das Finanças, de que as cativações estão a ser reduzidas, já houve uma redução de cerca de 500 milhões de euros, propõe também que em 2018 elas sejam bem mais suaves, mas a verdade é que nem à direita nem à esquerda haverá paz relativamente a esta matéria. Agora, vai ser muito mais complicado à esquerda do que à direita, porque a direita vai ter este discurso que, de alguma maneira, muitos dos portugueses que sentiram na pele a austeridade não levam muito a sério da boca de Assunção Cristas ou de Pedro Passos Coelho, mas que levarão mais a sério da boca de Jerónimo de Sousa ou de Catarina Martins, quando eles começarem a dizer que as tais folgas financeiras devem servir exatamente para agora suportar os serviços de Estado que estão em déficit, nomeadamente por causa das cativações. Mas seja como for, Pedro Passos Coelho e a Assunção Cristas também, de alguma forma à direita, e o anterior governo, os membros do anterior governo, começam a chamar a atenção para aquilo que podem ser as exigências de tal forma enormes de PCP e Bloco, que podem levar o país a cair outra vez na situação em que estávamos, não é? Sim. Mais uma vez colocando um problema a António Costa, porque António Costa pensa isso. António Costa, de resto, tem dito, na entrevista que deu ao Expresso, disse que não pode ser tudo nem já. Por exemplo, relativamente às congelamentos das carreiras. Exatamente, não dar o passo maior do que a perna. Mas com este discurso que a direita agora, quanto a mim, inteligentemente está a apresentar, António Costa vai ter mais dificuldade em não ceder à esquerda, porque se António Costa agora encosta a este pensamento de não pode ser tudo, temos que ter cuidado com o déficit, então bloquistas e comunistas vão dizer PS é a farinha do mesmo saco, aquele discurso que Jerónimo de Sousa já trazia desde a altura em que Pedro Passos Coelho era Primeiro-Ministro. Em relação às autárquicas em si, já agora olhando obviamente para a Assunção Cristas, tem aqui uma primeira prova um primeiro exame, digamos assim, uma prova de fogo, mas em que se envolve diretamente, porque tem umas eleições, olhando do ponto de vista global nacional, obviamente sendo a líder nacional para o CDS tem cinco câmaras,
Mas ela própria é candidata, portanto tem aqui uma prova ela própria para ultrapassar também. Sim, não é inédito. Por exemplo, Paulo Portas, quando era líder do CDS, foi também candidato a Lisboa, e é normal que partidos mais pequenos aproveitem qualquer eleição, seja uma eleição presidencial, vimos já vários líderes, por exemplo, do Partido Comunista a serem candidatos presidenciais, ou então eleições autárquicas, para ganharem palco político. E Assunção Cristas sabe que tem aqui essa oportunidade para o fazer. Mas sabe ao mesmo tempo que tem aqui um barómetro para testar aquele que é o equilíbrio de forças com o seu parceiro de direita, que é o PSD. É uma ambição de Assunção Cristas ter mais votos do que Teresa Leal Coelho, do PSD, em Lisboa. Se eventualmente o conseguir, então será um embaraço para os social-democratas e será uma vitória para Assunção Cristas. Mesmo que não o consiga, Assunção Cristas tem pelo menos já a prestação de não ter ficado por detrás das barreiras e ter dado a cara numa batalha que sempre, em questões autárquicas, é muito difícil para o CDS. E eu diria, fazendo aqui um vaticínio, que a noite eleitoral de 1 de outubro será uma noite de discursos de vitória. E todos vão ganhar estas eleições, e percebeu-se agora até pelo discurso de Assunção Cristas, dizendo de forma muito genérica que em alguns sítios basta ganhar uma junta de freguesia para isso já ser uma vitória do CDS. Enfim, já percebemos que na noite eleitoral Assunção Cristas vai dizer certamente que o CDS ganhou. Claro, mas apesar de todos esses discursos de vitória que antecipamos já, há obviamente grande pressão, por um lado, para o Partido Socialista, porque está no governo neste momento e, portanto, também é uma força autárquica muito forte e quer reforçar esse papel. E, por outro lado, não diria tanto para o PSD, mas para Pedro Passos Coelho, porque um bom resultado pode mantê-lo firme na liderança, um resultado mau pode gerar já aqui um movimento de contestação. Um descalabro pode ser particularmente complicado para Pedro Passos Coelho. Agora, ele parece determinado em permanecer, e foi para mim simbolicamente importante a frase que ele deixou no discurso de encerramento da Universidade de Verão do PSD, virando-se para os jovens e dizendo até para o ano. E é preciso recordar que até ao próximo ano haverá um congresso do PSD e Pedro Passos Coelho parece determinado, independentemente do resultado das eleições autárquicas, em continuar a ser o líder do partido. Muito bem, Ricardo. Obrigado pelos teus comentários.